Temos aqui o Vinícius Machado. Tem uma dica que é usar o cenário de forma ativa ao invés de estática, dando ação. Em vez de lua cheia, lua que me fazia ter vontade de uivar. Muito bom, Vinícius. Muito obrigada. Exatamente. O cenário, ele é muito melhor se ele, justamente, ele não for um pano de fundo, que nem pintado num teatro, mas ele for algo com que os personagens interajam, né? Um frio que deixa tremendo, exatamente, uma lua que faz o personagem uivar, muito bom. Alguma coisa, né? Tropeça em algo, se rasga em alguma pedra, né? Joga uma coisa no outro, quer dizer, que não seja um cenário estático, mas sim algo no qual os personagens interajam, usem para fazer alguma coisa, se machuquem ou consigam algo com esse cenário. Muito bom. E, inclusive, isso dá muito mais impacto, né? Então, você vê uma cena de correria. Eu detesto ver cena de correria que a pessoa entra na floresta e sai e não aconteceu nada. Assim, gente, quisera eu correr num bosquezinho que seja, sem tropeçar, sem escorregar, sem um galinho me raspar, sem acontecer nada, né? Eu vi outro dia uma história, os personagens corriam pela noite escura no meio da floresta e nada acontecia. Ou seja, nossa, uma floresta virtual, né? Inverossímil. Totalmente, né? Então você tem toda a razão. O cenário que, né, toca o personagem e faz com que ele haja é muito mais interessante. Aqui o José Marques. No caso do meu livro, que é um romance, seria bacana o início ser uma prévia do final da história em si? Ou posso simplesmente fazer linha reta com início, meio e fim, sem firulas? As duas opções são possíveis, tá, José? Uma sugestão que eu vi de um escritor interessante outro dia. Ele estava dizendo o seguinte: quando o seu início está muito distante do que vai acontecer, ou seja, de repente você começa na infância do personagem e na verdade, o rolo todo vai ser quando ele é adulto e vai para a guerra, ou então quando ele seduz sei lá quem, se é um romance romântico, né? Então, dependendo de onde você começa, se vai acontecer muita coisa até chegar lá no ponto quente, talvez você possa dar a dica no começo para já indicar para o leitor para onde é que a história vai. Eu achei uma bela dica essa. Porque aí você dá um floreiozinho, você não explica muito, mas você diz, olha, isso aqui parece que é uma história de infância, mas não é, tá? Então, na verdade, isso aqui tá indo para essa cena de guerra aqui, ou essa cena de sexo, ou essa cena sei lá do que, entendeu? Então você dá uma préviazinha para saber, olha, anda comigo por isso daqui tudo, porque eu vou chegar lá na frente. Agora, se você já começa no momento em que o personagem está agindo mais ou menos de acordo com o que ele vai fazer, por exemplo, tem muita história que se passa em 24 horas. Então o personagem não vai mudar tanto assim. E já começa frenética. Então não é necessário. Né? Então você começa ali e vai em ordem cronológica mesmo, porque as coisas vão num turbilhão daquele jeito. Você não precisa dizer que isso vai dar um rolo, porque você já começa de forma acelerada. Então depende um pouco do que o que você precisa pôr no seu começo, se você precisa dar essa pincelada de que a história vai mudar bastante lá para frente. O quão preciso deva ser uma narrativa para que o leitor a entenda? Pergunto porque leio A Terra Partida e me encheu os olhos. O livro ser narrado em segunda e terceira pessoa. É chocante, né? Eu também gostei dessa série. Viu? Eu fiquei impressionado. Em segunda pessoa, né? Bem maluco. Bem maluco mesmo, né? Você fica assim, nossa, quem que tá falando isso? Pra quem? Né? Você lê o livro inteiro dizendo, quem é esse você? Veja, no caso da Terra Partida, né? A gente tem algumas coisas que ficam misteriosas por muito tempo na obra. Porém, os acontecimentos principais são claros. Então, é isso. Você pode deixar algumas coisas misteriosas, porém, o principal da ação tem que ser nítido o suficiente para você se sentir impactado. Então, veja, no caso dessa série, gente, muito boa, aliás,
uma ficção fantástica hiper premiada, tem um pessoal lá que é capaz de mover a Terra. Então eles têm esse poder de mexer com a Terra, eles causam terremotos, eles mexem com as profundezas da Terra. Essas cenas são muito bem explicadas. Então, ainda que você não saiba como, por quê, com quem o narrador está falando, não sei o quê, mas você sabe, opa, aqui eles estão mexendo, isso aqui causou um maremoto, caramba, isso aqui... Então você está conseguindo entender que naquele mundo louco lá, o que é que está acontecendo, você consegue visualizar. Você consegue visualizar que a fulana lá consegue congelar os outros. Então, as cenas são claras o suficiente para que o leitor, ainda que não entenda a razão, nem saiba como aquilo funciona, como assim, que é isso, mas ele está conseguindo ver. Então ele está conseguindo acompanhar. Então eu daria isso de truque, tá? Deixa as ações bem nítidas, bem perceptíveis, bem visíveis, ainda que haja uma parte misteriosa. Pessoa, pense, tem 3 momentos assim dramáticos da sua história. Então, pense a sério neles, mesmo que você não tenha escrito tudo ainda, experimente já montar esses 3 momentos para você criar âncoras na sua história, que é o final, ou seja, onde você quer que o seu personagem chegue. Em que momento? O que você quer que ele... Que transformação você vai dar para ele? Uma transformação interna, uma transformação externa? Ele vai conseguir o objetivo? Não vai? Até onde você vai levar o seu personagem? Então, quando você está planejando a ficção, você não escreveu ainda, é super interessante você mapear esse final. Lembrando que talvez você venha a mudá-lo. Mas é legal você mapear. Pelo menos uma dica. Tem gente que não, que quer, fica toda arrepiada com essa dica, né? Então, só se funcionar para você. Mas, se você estiver muito perdido, pense em mapear o final. Porque você vai saber, puxa, eu tenho que levar meu personagem até lá. Então, ele cria um ponto de chegada, digamos assim. Tá? Outro ponto crítico é o conflito principal, a grande encrenca da obra. Então, claro, na obra inteira você vai construindo, você vai conflito. Se for um assalto ao banco, né? Então você sabe, eles vão se preparando, aí tem o problema tal, aí o equipamento não funciona, aí no dia tal coisa não dá certo, aí alguém aparece inesperadamente, ou seja, os conflitinhos todos, mas em algum momento aquele assalto ou vai dar certo ou não vai, ou seja, eles conseguem roubar, conseguem estourar o cofre, conseguem tirar o dinheiro dali, conseguem ir embora. Então, o conflito principal é legal você dar uma mapeada. Se for uma fantasia, qual é o conflito principal? Qual é o ápice ali da encrenca? Então, você também dá uma delineada. De novo, você vai ter que levar a história até lá, mas se você souber mais ou menos o que você está imaginando para esse conflitão crítico, que vai ser aquele, né, ou mata ou morre, ou dá ou desce, aquele momento lá dramático da história, então você vai ter uma ideia de para onde conduzir. E o que eu sugiro que você escreva no final, né, você só começa a escrever, mas depois você volte para escrever direito, é o começo. O começo, ele tem que ser interessante. Então, sempre um começo estratégico para deixar a obra bem interessante. Então, quando você tiver a ideia, né, de qual vai ser o percurso do personagem de fato, aí você volta e reescreve o começo para deixar o mais impactante possível e o mais assim convidativo para esse caminho, né? Se for um assalto, você dá a ideia. Olha, vai rolar um assalto interessante aqui, com muitos milhões de dólares envolvidos. Se for uma fantasia, olha, tem um anel aqui que faz uma magia secreta. Ou seja, isso ser mencionado de algum jeito no começo para dar a promessa da obra e ser bem interessante. E não deliberações filosóficas, tá?
evite deliberações filosóficas no começo. Eu já falei isso algumas vezes, mas não custa repetir, porque eu leio bastante obra e encontro várias deliberações filosóficas nas primeiras 2, 3, 5 páginas, e não recomendo isso para um início de ficção, tá, gente? Não mesmo. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.